Sou Valéria Abrão Rosenfeld, médica, especialista em nutrição parenteral e enteral, pós-graduada em nutrologia, especialista em terapia intensiva. Hoje ocupo a cadeira de responsabilidade por toda a área médica e científica para a Nestlé Health Science no Brasil e na América Latina. É um prazer ter vocês aqui. Eu vou falar um pouquinho de sarcopenia, vou mostrar um protocolo que foi publicado ano passado e que a gente participou dessa publicação. E depois de mim, a Flávia Fonseca. A Flávia é nutricionista, mestre e doutora em geriatria pela UERJ. Acho que não pode ficar perto daquele. Ela é mestre e doutora em geriatria pela UERJ, ela é responsável pela área de avaliação clínica e pela MTN da Rede Classe, mas aí dá interferência, né? Tudo bem, enfim. Da Rede Classe, e ela é especialista em geriatria pela SBGG. Então, eu vou começar falando um pouquinho sobre sarcopenia e sobre envelhecimento, meu conflito de interesse aqui declarado, mas falando da Organização Pan-Americana de Saúde, que já reconhece essa como a década do envelhecimento. Nós vamos ter os desafios relacionados à transição demográfica, estamos nos tornando um mundo de idosos. A gente tem a nutrição e a funcionalidade como pilares essenciais do envelhecimento. Então, a Organização Pan-Americana de Saúde, reconhecendo a década do envelhecimento, estamos nos tornando um mundo de idosos onde longevidade e saúde mental são pilares essenciais, e para trabalhar com esses pilares essenciais, a gente tem nutrição e funcionalidade como algo que a gente tem que ter um olhar muito crítico, principalmente vocês que hoje trabalham com pessoas que são idosas ou indivíduos já na fase mais avançada da sua vida. Quando a gente vai olhar a evolução do envelhecimento, é muito interessante porque em 2021 a gente tinha 761 milhões de idosos no mundo. A população de 65 mais em 2050 vai ser 1,6 bilhões. Se a gente fizer uma conta progressiva com relação a isso, a gente pode dizer que todos os dias nascem 8.200 65 mais no mundo. Então, são 8.200 pessoas cruzando a fronteira de 65 anos ou mais diariamente no mundo. Quando a gente gera por inteligência artificial esse gráfico do idoso 1 para 10, 1 para 6, vejam que o idoso tem uma bengala. Então, essa é a primeira barreira cultural que a gente vai ter que transpor. Não necessariamente um idoso significa ter uma bengala. Então, a gente vai ter o crescimento da população idosa 2 vezes maior em 30 anos do que foi em séculos anteriores. Então, a gente precisa pensar e trabalhar nisso. A evolução desse congresso, acho que a Bia me falou que tem 4.800 pessoas inscritas, bateu todos os recordes, então isso já mostra o tanto que a gente tem que ter um olhar para isso. E a gente lança uma pergunta: quem você quer ser quando envelhecer? Porque o trabalho do envelhecimento ele começa na infância. E essa pergunta é muito interessante, a gente trabalhou ela numa campanha porque isso fala desde a infância, massa óssea, massa muscular ao longo da vida, isso é muito... E eu pensei nisso essa semana, eu tenho um filho de 11 anos que de vez em quando não quer tomar leite, não quer tomar lácteos, e essa semana eu falei para ele: você vai ter osteoporose depois de 50 anos. E ele falou: o que é osteoporose? Então, assim, é isso. Quem você você vai saber porque vai ter, porque não quer comer direito. Então, quem você quer ser quando envelhecer é a pergunta que a gente tem que nós temos que nos fazer todos os dias. E a Organização Pan-Americana de Saúde vem trabalhando com as 4 áreas de ação nessa década. Essas 4 áreas são muito importantes. Primeiro, a mudança de mindset. Nós vamos ter que mudar a maneira como pensamos nos idosos. Quando eu boto uma figurinha de idoso, não pode ser uma pessoa com uma bengalinha. A gente vai ter que garantir que essas comunidades promovam capacitação. O idoso tem que estar no mercado de trabalho. A gente precisa entregar serviços de cuidados integrados de saúde. As pessoas vão ter que ter especialidade em geriatria com mais frequência. A gente tem um hospital no Rio de Janeiro que meu marido trabalha, eu já trabalhei bastante, que a média de idade das pessoas que estão dentro da terapia intensiva em nutrição enteral está em 85 anos. Então, a gente precisa de especialistas em geriatria, intensivistas também, para cuidar dessa população e o acesso. Isso é extremamente importante. A transição demográfica está aí, a gente já está vivendo. Os desafios em saúde também estão aí para que a gente possa trabalhar com eles, mas a nutrição a gente precisa entender como um pilar do acesso, da garantia e da manutenção da funcionalidade desses idosos. Eu vou abordar alguns dos problemas do envelhecimento e esse é só um deles. A gente brinca bastante que depois dos 50 a gente começa a ouvir bastante.
a idade do condor, né? A gente tem sempre uma dorzinha em algum lugar, mas 70% das pessoas com mais de 50 anos, elas relatam algum problema de dor articular. 60% tem algum tipo de artrite e 45% sente dor diariamente. Experimenta comer com dor. Não dá. Então, essas coisas precisam ser endereçadas de uma forma muito profunda quando a gente está avaliando do ponto de vista nutricional nossos pacientes. 49% deles relatam que pela dor eles limitam a sua atividade. Eu estou falando de pessoas 50 a mais. Pessoas que têm dor articular, com 50 anos ou mais, metade delas já relatam limitação das suas atividades por conta da dor. Isso é extremamente importante. Quando a gente vai olhar do ponto de vista nutricional, os aspectos nutricionais do envelhecimento, a gente sempre fala da composição corporal. Sarcopenia está bastante na moda, mas as mudanças da composição corporal no idoso, elas alteram também a sua demanda energética. A gente sabe que o gasto metabólico de repouso ele vai reduzindo com a idade e ele pode reduzir até 33%. Isso bota a gente num modelo de necessitar adequar calorias, mas sem deixar de ofertar proteína para esses pacientes de uma forma muito importante. Outra coisa bastante importante é o padrão de peso. A gente vê uma manutenção de padrão de peso até os 60 anos com um platô. E a partir dos 75 anos a gente vai vendo esse declínio de peso e é o momento de maior risco de perda de peso no idoso. Mas a gente tem a outra ponta dessa balança, que é a obesidade sarcopênica no idoso, que é bastante importante, e a importância da massa muscular. A gente lembra sempre, a massa metabolicamente ativa é a massa muscular. Então, quanto mais massa muscular você tem, mais você pode comer, porque mais você vai ter um gasto energético de repouso mais elevado. Isso também funciona para o idoso, que já pela própria idade tem um declínio de massa muscular, isso é extremamente importante. Como eu falei para vocês, a outra parte da balança está na obesidade sarcopênica. Existe uma redução da massa corporal magra com um contexto de excesso de adiposidade. Via de regra, a gente só consegue ver isso quando a gente faz exames mais acurados de mensuração de composição corporal. A gente tende a achar que uma pessoa que tem um peso muito elevado tem uma maior massa muscular porque tem que carregar aquele peso. Isso não necessariamente é verdade, pode ser ou não. Existem pessoas com excesso de massa adiposa e que por vários mecanismos ainda assim não desenvolvem uma massa muscular. E a obesidade sarcopênica talvez seja o pior modelo de alteração de composição corporal quando a gente pensa em desfechos de mortalidade, morbidade, complicações, risco de desenvolvimento de câncer, entre outras doenças crônicas não transmissíveis. Quando a gente fala em longevidade saudável, se a gente trabalhar os dois pilares que eu venho mencionando aqui, exercício e alimentação, exercício regular tem o potencial de adicionar 14 anos de vida a uma pessoa. E uma alimentação com uma manutenção de um peso saudável está associada a 12 anos adicionais de expectativa de vida no envelhecimento. Isso é um pilar muito importante para a gente trabalhar. A gente está falando de acrescentar uma década na vida de uma pessoa quando essa pessoa trabalha nos pilares de exercício e peso saudável. Óbvio, dieta adequada, redução do tabagismo e redução do consumo de álcool também são bastante importantes. Mas como é que estão nossos idosos brasileiros? Esse foi um estudo que a gente trabalhou junto com o Dr. Dan Weitzberg lá no HC, em São Paulo. Foi um estudo de avaliação de 295 pacientes, que iam para o ambulatório de geriatria do HC, ou seja, indivíduos que iam para o ambulatório, consultório. Nós estamos falando de pessoas hospitalizadas. Vejam que a inadequação de calorias estava em 96% desses indivíduos, uma inadequação de quase 70% nas proteínas, e eu chamo a atenção aqui para os micronutrientes, que geralmente são nutrientes esquecidos, né, ou pouco percebidos. Mais de 90% de inadequação em B6, B12, D, E, cálcio, magnésio, potássio, cobre. Então, a gente precisa lembrar que entre a suficiência e a deficiência que causa doença, relacionada à deficiência vitamínica, a gente tem um amplo espectro de disfuncionalidade com relação à desnutrição micronutricional que é pouco percebida. Quando o indivíduo fica doente por uma deficiência de micronutrientes, uma pellagra, um escorbuto, ele possivelmente vai morrer. Mas existe um meio de caminho de deficiência que a gente precisa estar atento com relação às reposições.
O IMC guarda a relação com mortalidade no idoso, da mesma forma que guarda na terapia intensiva. A terapia intensiva ela tem uma faixa de sobrevida melhor em indivíduos que ficam ali com IMC entre 25 e 30. Curiosamente, os idosos também, independente de terem agressão, o indivíduo que está na terapia intensiva ele está sendo agredido pela sua doença, mas aqui não. Aqui mesmo o idoso, a gente vê que o valor de referência está ali com IMC entre 25 e 27, mas IMCs mais baixos, como o IMC de 16, por exemplo, aumentam em 80% o risco de mortalidade nesses indivíduos, e o IMC acima de 40 aumenta em 50% o risco de mortalidade. Isso funciona como uma curva em U. Então, extremos de IMC são extremamente deletérios quando a gente fala em mortalidade de indivíduos no envelhecimento. Isso também tem um impacto com relação a custos. Se a gente pensar, esse é um trabalho que levantou 277 idosos 65 mais, residentes em diferentes contextos, casa, instituição e até hospital. E eles fizeram uma análise de massa e funcionalidade e analisaram os custos em saúde 3 meses antes deles fazerem esse exame. Vejam que, para cada aumento de ponto adicional no score GART, que é um score que avalia a funcionalidade, você tinha 9% de aumento de custo. 35% de aumento de custo para cada comorbidade a mais que esse paciente tinha e 3 a 4 vezes mais aumento de tempo de hospitalização em pacientes desnutridos. Então, a gente precisa estar muito atento a isso e, por conta disso, a gente vem mudando a nossa percepção com relação à massa muscular. A gente tinha uma ideia de que a massa muscular seria só a quantidade de massa que a gente tem. E ao longo dos anos, a gente vê que as sociedades caminharam para outros contextos. Aquele estudo do slide anterior mostrou que a massa não se correlacionou, a massa em quantidade não se correlacionou com o aumento de custo em saúde, mas as atividades de vida diária, o score de gás e a funcionalidade se correlacionou com aumento de custos em saúde. Então, hoje a gente entende a sarcopenia e os novos modelos de avaliação como massa, força e qualidade dessa massa muscular. Então, o primeiro ponto de atenção é força muscular reduzida. Depois, quantidade e qualidade dessa massa que a gente vai precisar caminhar com relação aos exames e depois, se esse paciente tem um desempenho físico baixo. Se além de quantidade e qualidade ruim, ele tiver um desempenho físico baixo nas suas atividades de vida diária, ele é considerado um sarcopênico grave e a gente tem que ter isso bastante fixo na nossa avaliação. Então, a nova definição de sarcopenia pelo grupo de estudos de sarcopenia, que é o grupo latino-americano de interesse em sarcopenia, o GLIS, publicou em 2024, ano passado, que a gente consideraria sarcopenia. Sarcopenia subclínica é quando ele tem a massa muscular mais baixa que o normal. Ele tem uma sarcopenia confirmada quando você tem redução de massa e força. E a sarcopenia grave quando você tem redução de massa, força e desempenho. E a gente tem também a sarcopenia secundária, que é associada a outras condições, ou seja, outras comorbidades que levam o indivíduo a desenvolver uma sarcopenia. Desnutrição, endocrinopatias, terapia intensiva. A gente hoje tem um grupo validando o conceito da sarcopenia aguda na terapia intensiva depois de 7 dias como uma classificação da sarcopenia também. Então, a importância da triagem nutricional nesse aspecto, ou seja, massa, força e funcionalidade. Isso difere o que é sarcopenia do que é sarcopenia grave e a gente precisa estar bastante atento a esse conceito. Então, a gente precisa de uma triagem nutricional para tentar fazer com que a gente tenha alguma percepção de que esse indivíduo tem alguma sarcopenia. Parece uma ciência de foguete, pode até ser uma ciência de foguete se a gente pensar que a gente quer fazer bioimpedância, DEXA e etc. Mas existem métodos muito simples de pelo menos detecção de risco que eu vou falar um pouquinho para vocês. Não sei se vocês conhecem, a gente tem o SARC-F, que é uma avaliação, um score que avalia força, ajuda para caminhar, como é que esse indivíduo levanta de uma cama ou de uma cadeira, quantas quedas ele tem por ano. E a gente tem um grupo brasileiro que validou a circunferência da panturrilha. Hoje, a circunferência da panturrilha é reconhecida mundialmente como um fator preditor de risco de sarcopenia. E a gente já tem validando, a Maria Cristina Gonzalez, lá da Universidade Federal de Pelotas, no Sul, a gente sabe que ela já está validando por telenutrição, e já está validado, na realidade ela já submeteu, você pegar o que chama de, você vai pegar os seus 2 dedos, vai fazer assim no tornozelo e vai subir até em cima. Se você conseguir passar pela sua panturrilha e ir até o joelho sem abrir os seus dedos,
e se o IMC for abaixo de 25, você está em maus lençóis, pelo menos com relação à quantidade de massa muscular. Então, a gente sabe que a gente tem o fingering também, esse validado do ponto de vista europeu, que a gente pega a maior área de circunferência da panturrilha e faz a medida no próprio indivíduo, tem que ser a mão dele mesmo, medir e caber a panturrilha. Então, essas coisas são validadas, simples de fazer. Esse de subir a mão até do tornozelo até o joelho, ela validou até como telenutrição na época do Covid. Então, isso é extremamente importante porque é um método simples da gente dizer, tem um risco aí. Se a gente quiser seguir mais adiante para avaliar o risco, a gente pode fazer o SARC-CALF, que também foi validado, que é o SARC-F medindo a circunferência da panturrilha. Quais são os valores? Menor do que 33 centímetros para mulher é risco, menor do que 34 centímetros para homem é risco. Pega na maior medida uma fita métrica, isso é extremamente sensível para detectar o risco de sarcopenia. Então, quando a gente detecta o risco, o que a gente tem que fazer? Identificar, pode fazer o SARC-F, ou partir para a avaliação mais profunda da composição corporal, medir força, funcionalidade, nutrir, exercitar. E a gente precisa ter uma sistematização de um algoritmo de diagnóstico, ou seja, faz o SARC-F, deu um diagnóstico de suspeição, vai adiante. Testa a força. Lembra que eu falei que força é extremamente importante. E depois vai testando, vai triando para avaliar a quantidade de massa muscular, bioimpedância, DEXA, e depois vai partindo para os scores ou para os testes de avaliação de performance física, caminhada, teste do stand-up and go. A gente tem vários testes que pode fazer, que avaliam e que não são difíceis de serem feitos, ok? Aqui, a abordagem terapêutica da sarcopenia, aqui todos os testes que a gente pode fazer com relação à funcionalidade e os seus pontos de corte, mas a gente sempre vai lembrar de uma abordagem nutricional associada a exercício resistido. Isso é extremamente importante. Eu não vou falar muito da abordagem nutricional aqui, porque a Flávia vai abordar toda essa questão relacionada à abordagem nutricional nesses pacientes. E agora eu vou partir para um protocolo que foi desenvolvido e que tiveram resultados surpreendentes para a gente quando a gente foi olhar uma intervenção com uma abordagem nutricional com suplementação oral e exercícios em indivíduos idosos. O que era esse protocolo? Era uma intervenção física com treinamento resistido 3 vezes por semana. Foi no grupo Prevent Senior que foi feito. O que acontecia? Os pacientes que iam para as consultas de rotina de geriatria no grupo Prevent Senior, os médicos geriatras foram treinados a fazer o SARC-F desses pacientes. Para todos aqueles pacientes que tinham SARC-F acima de 10, que é o que indica risco, se migrava esse paciente para esse trabalho de reabilitação nutricional e física. Eles tinham treinamento resistido por 12 semanas, 3 vezes por semana, num centro de musculação, guiado por fisioterapeutas, recebiam uma suplementação nutricional e aí foi avaliado os resultados. Vou mostrar um pouquinho para vocês. A gente sabendo dos problemas que são a sarcopenia, e hoje em dia muito pouca gente mede custo com relação a isso, mas talvez as grandes redes que estão se formando passem a querer olhar mais o custo, considerando que o idoso saudável tem menos mortalidade e o sistema passa a ter uma sinistralidade menor, o que é extremamente importante. Então, o que esses pacientes faziam? A gente fez uma análise retrospectiva desse projeto, foram 51 idosos com mais de 60 anos que tinham SARC-CALF maior do que 10, ou seja, tinham um risco triado, mas que tinham mobilidade preservada porque eles tinham que ir até o centro de treinamento. Eles recebiam o Nutren Senior com proteína e treinamento resistido 3 vezes por semana. Eles tiveram no início e no fim uma avaliação antropométrica, uma avaliação de circunferência da panturrilha, uma avaliação de dinamometria, força, um teste de TUG, ou seja, senta numa cadeira, levanta, caminha 3 metros, volta e senta na cadeira, e a gente precisa ter isso feito dentro de um tempo, 20 segundos, ou se ele não consegue fazer ou não consegue cumprir esse tempo, a gente já tem que esse doente já tem uma redução da sua funcionalidade. E também faziam bioimpedância para avaliar a massa corporal magra. Então, suplementação nutricional foi feita com o Nutren Senior, vocês ganharam a amostra aí,
2 vezes por dia. Isso dava 34 gramas de proteína, 1 grama de cálcio e 400 unidades de vitamina D ao dia. Eles faziam o treinamento resistido por 12 semanas, 3 vezes por semana, 50 minutos, 36 sessões. A gente considerava o indivíduo como aderiu ao protocolo, principalmente de exercício físico, quando ele conseguiu ir a mais de 80% das sessões de exercício físico. O que a gente fazia? Orientava esse paciente a tomar o suplemento 2 vezes por dia, mas pelo menos uma das vezes tomar depois que ele voltasse para casa do exercício físico, para tentar aproveitar um pouquinho da janela anabólica que esse paciente tem de ganho de massa muscular pós-exercício. Então a gente fazia também o monitoramento da adesão. Esses pacientes tinham em média 76 anos, a maioria mulheres, quase todos tinham, mais da metade tinha hipertensão, mas quase todos tinham alguma comorbidade, as mais frequentes hipertensão, diabetes e DPOC. Vejam que o IMC médio deles era 22. Se a gente considerar um IMC normal entre 20 e 25, mas quando a gente fazia o MNA na versão curta, 76% deles estavam classificados como desnutridos e 100% deles tinham a circunferência da panturrilha abaixo do valor de corte. Isso é extremamente importante, porque eu não estou falando de pessoas hospitalizadas ou que saíram de hospitalização. Eu estou falando de idosos que estavam na comunidade, que iam para consulta médica. 100% deles tinham circunferência da panturrilha abaixo do valor de corte esperado. E 84% deles faziam uso de muitos medicamentos. A gente sabe o risco da polifarmácia no idoso, altera paladar, boca seca, o indivíduo come menos, tem enjoo. Então esse é um problema. 84% deles com mais de 5 medicações diárias. O que a gente viu depois de 12 semanas fazendo uma reavaliação desses pacientes? Eles aumentaram 5,4 pontos na força de pressão pela dinamometria. Isso é extremamente importante. 1,9 centímetros na circunferência da panturrilha, redução de 2,4 segundos no teste de Tug, e com isso a gente viu uma melhora de capacidade funcional, ou seja, ganhou massa muscular, ganhou força muscular e ganhou funcionalidade. Os 3 parâmetros de avaliação a gente teve melhora significativa, ok? Além disso, eles tiveram, por bioimpedância, uma mudança, um shift de composição corporal, com aumento da massa livre de gordura, ganharam 1 quilo de massa magra e redução de massa gorda. Quando a gente vai olhar essa linha de base, o que a gente vê é o seguinte: na verdade esse gráfico, essa tabela é para ser vista de baixo para cima. O que a gente vê é que os pacientes que tinham sarcopenia grave, eles foram reduzindo o seu grau de sarcopenia, ou seja, eram 7, diminuíram para 3, os que tinham sarcopenia confirmada eram 10, diminuíram para 6, os que tinham provável era 19, diminuiu para 10, e os que passaram a ser pessoas normais, vocês vejam que saiu de 15 para 32. Ou seja, indivíduos mesmo com polifarmácia, mesmo com desnutrição, mesmo com comorbidades, conseguiram, em grande parte das vezes, reverter a sua sarcopenia e passar a ser indivíduos sem sarcopenia. Isso é extremamente importante. Quando a gente olha, a gente vê a nutrição associada ao exercício é extremamente eficaz. Esse é um dos estudos, mas tem vários outros. A gente tem um protocolo que é absolutamente aplicável. A gente não está mandando o idoso ir 5 vezes por semana, todos os dias, fazer um exercício físico. A gente está falando de 50 minutos de sessões, 3 vezes por semana, que é exatamente o recomendado, 150 minutos por semana. E suplementação proteica 2 vezes por dia. Aqui a gente trabalhou com indivíduos sarcopênicos, então a gente tinha que trabalhar no modelo de repressão. A abordagem multidisciplinar tinha médico envolvido, tinha o geriatra, tinha o fisioterapeuta, tinha nutricionista, e os idosos em ambiente ambulatorial acabaram se beneficiando bastante. Como mensagens finais, intervenção precoce. Se eu pudesse levar uma mensagem para vocês, não deixem de fazer pelo menos um teste simples na avaliação de vocês. Esse teste simples seria a circunferência da panturrilha, minimamente, para nos acender uma luz de que esse doente precisa ser melhor investigado quanto à sua massa muscular. Nutrição especializada. A gente trabalha com risco hoje em dia e precisa trabalhar. Achou que tem risco? Já intervém. Já manda suplementar, já manda fazer um exercício e manda para um profissional para uma avaliação, manda para um nutricionista, manda para um nutrólogo para uma avaliação nutricional mais a miúde, mais profunda. Exercício físico regular e cuidado integrado. Lembrando que no mundo que a gente está envelhecendo, ninguém pode ficar para trás. Obrigada pela atenção. Eu já estou em pé para ganhar tempo.
20 minutinhos, a gente começou atrasado. Bom, boa tarde, muito boa tarde a todos. Agradeço a Nestlé Health Science. Vocês conseguem me enxergar, gente? Que eu tenho 1,5 m. Vocês conseguem me ver aqui em cima? Conseguem, né? Tá bom. Tinha programado para falar ali no meio, mas eu tenho que ficar aqui por conta da filmagem. Vou ficar aqui contida. Obrigada, Nestlé Health Science, pelo convite. Vavá, é um prazer ser sua dupla no dia de hoje. Bom, quando eu recebi esse convite para falar desse tema, óbvio que, como nutricionista que sou, é um tema que eu amo falar. E eu já tinha muito arrumado, assim, os tópicos, né? O que eu ia abordar. Mas me faltou inspiração. Eu falei, mas por onde que eu começo? Que é um tema muito abrangente, né? Falar de nutrição e envelhecimento. Até que eu recebi o template e fiquei olhando para essa linda mulher, né? E eu pensei, circunferência de panturrilha acima de 33, né? Faz pilates, tem vitamina D acima de 40, higiene do sono, né? A gente já imagina todo um modelo que não necessariamente é a realidade de todos nós, não é a realidade, né, dos nossos idosos que a gente vem a cuidar ou que já tenha cuidado. Mas, brincadeiras à parte, eu acho que falar de envelhecimento é um assunto muito interessante que, diferente da gente falar, seja relacionado à nutrição ou qualquer outra intervenção que a gente vá falar, de fisioterapia, de terapia ocupacional, intervenção farmacológica, é algo que nos atravessa. Porque é diferente da gente falar de uma intervenção em artrite reumatoide, em lúpus. Porque a gente só tem uma maneira da gente não envelhecer, que é morrer jovem. Né? Então, é algo que a gente vai passar. Ninguém vai passar imune ou impune pelo processo de envelhecimento. Então, é algo que não vai acontecer, mas é algo que já vem acontecendo. A minha gordura visceral não é a mesma. O meu tamanho também não é o mesmo, infelizmente. Eu ainda tenho mais que encolher. Né? Os meus cabelos também não são o mesmo, independente do comercial da TV. Então, são alterações que a gente já vem atravessando. E ano que vem eu vou fazer 50 anos. E eu tenho uma memória muito próxima, muito recente. Eu sou casada, não moro mais com os meus pais, mas eu tenho uma memória muito viva de eu falando para minha mãe: mãe, você está fazendo meio século, isso no dia do aniversário dela. E com uma fala muito pesada de: você está muito velha. E eu vou fazer 50 anos ano que vem e tá tudo bem. Na verdade, tá tudo muito bem. Tudo bem com uma boquinha caída, com uma celulite no joelho, mas tá tudo muito bem. Né? E quando eu penso que eu vou fazer 50 anos e eu quero chegar aos 90, óbvio, com autonomia, com capacidade de decisão e com capacidade funcional, e tem um peso de idade, sim, porque eu não durmo da mesma maneira quando eu tinha 20, e Renato Russo já diz que a gente tem todo o tempo do mundo. A Vavá falou, né, com o Gui, com o filho dela, que vai ficar com osteoporose se não comer direito. A pergunta não é, né, e o professor Kalash já dizia isso, não é como eu vou chegar na noite que eu vou completar 90 anos de idade, mas o que hoje a gente está fazendo e a gente está orientando os nossos idosos para a gente chegar bem aos 90. Então, essa aula aqui, hoje, não é só para os nossos idosos. Na verdade, é uma reflexão para a gente, que já começou esse processo. Então, sejam bem-vindos à nutrição. Então, o que a gente precisa, de fato, refletir? Todo mundo conhece o Guia de Alimentação da População Brasileira, que foi publicado em 2014. E essa aqui é uma análise, um corte, uma orientação do Guia Alimentar com uma extrapolação de orientação alimentar para os idosos. E ele fala para a gente de 6 recomendações alimentares para esses idosos. E a primeira delas é: consuma feijão diariamente. A segunda é: evite bebidas adoçadas. Terceira, diminua o consumo de alimentos ultraprocessados. Quarta, consuma legumes e verduras todos os dias. Quinto, consuma frutas inteiras diariamente. E sexta, coma em ambientes apropriados e com atenção. Ou seja, nesse processo é uma orientação para o consumo de proteína, para o consumo de ferro, para o consumo de fibras, né, de micronutrientes e
para, de alguma forma, uma atenção plena durante o processo alimentar. Basicamente, a gente está falando de uma orientação alimentar para essa nossa população. Agora, qual é a realidade? Como é que os nossos idosos eles vêm se alimentando ao longo do tempo? E por que ao longo do tempo? Eu trago para vocês a pesquisa do IBGE, mostrando aí um traçado, uma análise ao longo do tempo, uma pesquisa que traz um paralelo de uma análise de 10 anos, de 2008 a 2009, a 2017, 2018, que é a POF, a Pesquisa de Orçamentos Alimentares. Então, o que ele mostra para a gente é que em azul a pesquisa mais antiga e em laranja a pesquisa mais recente, mostrando que decresceu justamente o consumo de feijão, de carne bovina, de frutas, de leite, laticínios e preparações e aumentou o consumo de alimentos ultraprocessados através de sanduíches e pizzas, ou seja, os nossos idosos eles vêm andando na contramão das orientações alimentares preconizadas. E a literatura ela já vem muito marcada, mostrando para a gente que idosos com idade maior que 70 anos correm o risco, como a Vavá muito bem colocou, de não atender suas recomendações diárias de ingestão para proteína e com vários micronutrientes aqui muito bem citados. Isso pode variar de 33% até 50%. O trabalho ele só vem exemplificar a redução do consumo, aqui por exemplo, de feijões e carnes, quando a gente olha para os indivíduos, tanto homens quanto mulheres, com uma disfunção, uma hipofunção oral, e aqui leia-se essa hipofunção, relacionada a alterações de cavidade oral e até disfagia orofaringe. A gente vê que tanto homens quanto mulheres que tiveram a disfunção oral, eles consumiram menos feijões e menos carnes, mas com resultado estatisticamente significativo aqui para as mulheres com relação a feijões e para os homens muito baixo. Eu vou tentar elevar aqui a voz para homens. E quando os nossos idosos hospitalizam, como é que fica essa realidade? Esse trabalho é o trabalho do Nutridia. O Nutridia é uma auditoria onde hospitais eles são inscritos como o McLanche Feliz, fazendo uma analogia. Eles se inscrevem, né, para uma análise de prontuário, para uma análise, na verdade, de ingestão alimentar nos pacientes hospitalizados. E aqui é um corte de uma análise de 7 anos desses indivíduos. O que a gente consegue avaliar com quase 5.600 pacientes em 265 unidades hospitalares, é que ao longo do tempo a gente teve uma perda de peso bastante expressiva. A gente tem 47% de perda de peso em 2009 e subiu para 53,7% em 2015. E atentem, a perda de peso sobe ao longo do tempo, mas nem por isso a prescrição de suplementação oral, ela é prescrita, embora ela tenha uma tendência a uma prescrição maior, ela não acompanha a necessidade de suplementação, haja visto que a gente tem uma perda de peso bastante expressiva. E esses dados, a gente entende que são dados que tendem a estarem superestimados, porque imagine, são hospitais que voluntariamente têm uma atenção ao cuidado nutricional diferenciado. Quando a gente olha ainda para esse trabalho, aqui tem uma tabela que mostra a ingestão alimentar durante o horário de almoço desses indivíduos. E quando a gente olha essa segunda e a terceira linha aqui, a gente vê o percentual de consumo ao longo do tempo dessa refeição, mostrando para a gente que cerca de 1/3 desses indivíduos não conseguem comer nem a metade das refeições. Quando a gente olha nessa tabela aqui ao lado, a gente observa que quase 40% desses indivíduos, o motivo foi que não tinham fome, né? Seja relacionado à anorexia do envelhecimento ou seja relacionado por toda
o impacto da doença implicando nessa alteração do apetite. E a gente tem outros motivos, como, por exemplo, náuseas, vômitos, motivos relacionados ao diagnóstico, perdeu a refeição por conta de exame, ou até mesmo não gostavam do sabor da alimentação. Esse trabalho ele mostra também que mesmo com a suplementação, os idosos não conseguem consumir uma quantidade adequada, né, quando a gente compara o prescrito com o consumido, mostrando que, principalmente, o consumo de proteína ele é um consumo ainda restrito num trabalho prospectivo observacional com 102 idosos. Aqui no grupo A, a gente consegue observar o grupo não suplementado e no quadrinho B, a gente vê o grupo com suplemento. No escuro, na torre escura, a gente vê o consumido e em branco a gente vê o prescrito, mostrando que mesmo esses indivíduos com o suplemento, mesmo um consumo sendo maior, ainda assim, quando a gente olha para o prescrito, ele é menor. E menos que 0,65 gramas de proteína por quilo de peso é um consumo muito pequeno, a gente vai dar uma olhada nas recomendações mais à frente. E esse é um position paper da Sociedade Brasileira de Nutrição Enteral-Parenteral, fazendo uma análise, e sim uma análise, uma pontuação até mesmo crítica, mostrando a composição nutricional em relação a calorias e proteínas, quando a gente olha e se debruça pela análise das consistências alimentares de uma dieta hospitalar. E aqui eu fiz uma marcação de 3, dando um holofote a 3 consistências em especial, pastosa, homogênea, semilíquida e líquida, que são consistências até bastante prescritas, mostrando para a gente a quantidade de proteína que tem numa refeição dessa, que vai basicamente em torno de 50 gramas. Agora imagine o consumo de proteína que esses indivíduos consomem quando não aceitam toda a refeição. A gente já imagina que esse consumo é bastante precário. E toda vez que a gente tem uma consistência modificada de alimento, a gente, de alguma forma, altera a textura, a gente implica nesse alimento uma perda nutricional. Eu pico, eu liquidifico, eu manipulo, eu abrando uma fibra, eu altero o tecido conjuntivo, eu gero uma perda nutricional bastante importante. E esse trabalho, ele comparou a ingestão de proteína e de caloria em idosos quando consumiram a textura modificada numa dieta hospitalar. Aqui eu tenho a dieta para indivíduos com grupo de disfagia e a dieta normal. E o que a gente pode ver com relação ao déficit, tanto de energia quanto proteína, o que a gente percebe comparando essas duas dietas é que quando a gente fala de uma textura modificada, eu tenho um déficit de 7 vezes a menos de caloria e 4 vezes de proteína, ou seja, eu preciso enriquecer essa dieta, eu preciso trabalhar com um maior aporte. E aí, como é que a gente vai fazer isso? Eu preciso enriquecer o alimento, eu preciso trabalhar a densidade calórica, eu preciso suplementar muitas das vezes. Flávia, essa aula de estratégia, de ideia, o que a gente pode fazer que não cabe só ao nutricionista? Né? Isso aí vai de ideia. O que a gente pode fazer? A gente tem que trabalhar consumo alimentar, a gente precisa trabalhar a frequência alimentar. Poxa, Flávia, na minha realidade do hospital eu não tenho tantos nutricionistas, mas eu sei que a gente recebe nutrição pelo copeiro. Por que a gente não pode aplicar uma ferramenta simples na bandeja da alimentação? No hospital que eu represento, o consumo, o registro da aceitação alimentar vai pelo copeiro. E a pessoa melhor para fazer isso, ele entrega a refeição, ele recolhe a refeição. Então, ele orienta e depois o profissional analisa. Então, é uma estratégia de controle de aceitação. E são vários os fatores que determinam a alteração da ingestão alimentar desses indivíduos, que vão, de alguma forma, também implicar a alteração do seu estado nutricional. Isso é multifatorial. Eu tenho alteração da doença, seja disfagia, seja aumento da demanda metabólica relacionado à febre, à infecção, à polifarmácia, a dietas restritivas. O idoso, a gente deve ter muito cuidado com a restrição, lesão por pressão. A gente vai ter uma fala mais à frente, justamente com a terapia nutricional com relação à lesão por pressão. Os fatores fisiológicos, alteração dos sentidos, que não tem a percepção
do alimento, se altera todo o mecanismo de aceitação da alimentação, fatores ambientais, a própria doença, o próprio estado depressivo, alterações de cognição, neurotransmissores e toda a questão da aquisição do alimento, questão socioeconômica, ou seja, a gente tem vários desses fatores sobrepondo e alterando todo esse processo de ingestão alimentar. Então, quais são as recomendações nutricionais? São muitas, e essas recomendações elas são, em geral, eu elenquei as mais importantes, que são as recomendações de proteína, de cálcio e de vitamina D. Quando a gente fala de proteína, o que ainda está vigente é a recomendação do PROTAID, desse grande estudo, que definiu como uma recomendação ótima para os idosos em geral, uma recomendação de 1 a 1,2 gramas por quilo de proteína para manutenção de massa magra. Quando a gente pensa no idoso que tem uma doença crônica ou uma doença aguda, essa proteína sobe para 1,2 a 1,5 gramas por quilo de peso, e quando eu tenho uma doença grave ou com uma desnutrição acentuada, a gente deve girar uma oferta desafiadora até 2 gramas, e aí a gente precisa de ter bastante criatividade, bastante estratégia, pensando no doente grave, bastante beira-leito para manejar todas as complicações inerentes e uma equipe multidisciplinar para poder junto apoiar a gente garantir essa oferta. E aí, obviamente, a gente tem, essa é uma recomendação geral, a gente tem que ver caso a caso, e aí o exemplo do doente renal, com clearance menor que 30, a gente vai precisar fazer restrição pensando no tratamento conservador, o paciente com terapia substitutiva renal já é outra recomendação, mas em geral é essa recomendação que a gente tem de necessidade proteica. E quando a gente fala de proteína, sim, é um nutriente nobre, não adianta dar proteína se a gente não pensa na caloria, porque senão essa proteína, se emergida, a proteína vai toda para uma função energética. Se eu dou a proteína e não dou a caloria, eu não aproveito essa proteína da maneira que eu devo aproveitar. E esse trabalho do Nursing Health Study, essa corte, ela teve o objetivo de avaliar o papel da proteína, da ingestão da proteína na dieta, no envelhecimento saudável. 48 mil participantes, mas na verdade só 3.700 participaram efetivamente desse trabalho. E qual foi o objetivo do estudo? Entender justamente ao longo aí do tempo se essa proteína fazia diferença, tinha relação com o envelhecimento saudável. Então, eram indivíduos com uma idade menor que 60 anos, em 1984, que preencheram aí um questionário que foi aplicado 30 anos depois, e o envelhecimento saudável era entendido como estar livre de 11 tipos de doenças crônicas, ter uma boa saúde mental, não ter deficiência de função cognitiva ou física, ou seja, tinha que ter autonomia e tinha que ter capacidade funcional. E aí, em termos de resultado, o que foi visto? Tanto para a proteína animal, quanto para a proteína de laticínios, quanto para a proteína vegetal, consumir esse tipo de proteína denotaram maiores chances de envelhecimento saudável aqui, com a razão de chance apontada. Então, de fato, consumir proteína é um caminho de envelhecimento saudável. Esse outro trabalho do Health HC Study mostra para a gente a associação entre proteína dietética e alterações de massa muscular com homens e mulheres italianos, 2.100 indivíduos, com follow-up de 3 anos. Eles avaliaram a massa muscular através do DEXA e ingestão de proteína com frequência alimentar e estratificaram o consumo de proteína através de 5 quintis. O menor quintil, a proteína gerava entre 0,8 gramas por quilo e o último quintil em 1,2. O que eles viram é que no último quintil de proteína, ou seja, o maior consumo de proteína, nesse quintil, a perda de massa muscular foi em torno de 40% menor quando comparado à menor ingestão de proteína, mostrando que a proteína alimentar pode ser um fator de risco modificado para sarcopenia em idosos. Então, a gente viu a proteína influenciando no envelhecimento saudável, a gente viu a proteína com massa muscular, e como é que se comporta a proteína com a força de preensão palmar.
acompanhamento de 6 anos, 1.700 homens e mulheres, com uma média de idade de 59 anos, também com a ingestão média de proteína total, animal e vegetal. Olharam homens com menos de 60 anos e indivíduos com menos de 60 anos e com mais de 60 anos, e o que eles viram? Maiores ingestões de proteína, de ingestões alimentares de proteína total e animal foram protetoras contra a perda de força de preensão em adultos residentes da comunidade com 60 anos ou mais, aqui bem marcado para proteína animal e proteína total. Ou seja, a gente precisa, de alguma forma, consumir proteína. E, do ponto de vista de estratégia de prática, todo mundo conhece um idoso que faça esse consumo. Isso é muito comum para a gente, isso é muito familiar. Se a gente for fazer uma conta rápida, né, um exemplo de uma necessidade proteica de um indivíduo idoso de 60 quilos, vezes 1,2 gramas por quilo, eu tenho uma necessidade de 72 gramas de proteína. Se eu divido isso por 4 refeições, eu preciso de 18 gramas de proteína por refeição. A opção 1 me dá 13 gramas, a opção 2 me dá 18. O tradicional cafezinho com pão e manteiga dá 6,4. Um chazinho tão clássico, né, de um velhinho, me dá uma banana, me dá 3 gramas com um chazinho, uma banana, 4 biscoitos. Ou seja, é muito variável e é muito pouco. Isso é a nossa realidade. Quando a gente vê um prato de sopa, né, por muitas vezes a gente fica feliz. Nossa, ele comeu tudo. Ele comeu 92 calorias com 2 gramas de proteína. Muito diferente de um prato que, quando a gente está com fome, a gente come e que é infinitamente com valor nutricional diferente disso. E aí, já que é para falar de prática, eu apresento meu pai, essa criatura gaiata, 91 anos, é o Sérgio, chamado de Zoca, hipertenso, diabético, angioplastado há 15 anos, que tem uma dor crônica por uma osteoartrose coxo-femoral, que perdeu peso na pandemia, e quando fui olhar para ele, eu falei, pai, você parece uma garça, 2 perninhas finas. Eu falei, o que você está comendo? E ele me disse, essa anamnese do meu pai, café com leite, adoçante, pão com manteiga, almoço, feijão, arroz, carne, fruta, salada, lanche da tarde, a mesma coisa, 1.000 calorias, 58 gramas de proteína, 1 grama por quilo de peso. Guarda essa informação que a gente vai ver como é que ele ficou. Outra recomendação é o cálcio. A gente tem N motivos para que o idoso ele consuma menos cálcio, aqui a gente tem as justificativas, principalmente aqui elencados, né, que a gente tem para justificar. Reposição de cálcio, pelo menos 1.200 miligramas, tanto para o homem quanto para a mulher. Dá preferência, sem dúvida, ao cálcio da alimentação. Entender que toda vez que a gente tem um nível sérico pleno de vitamina D, isso aumenta 30% a 40% a absorção de cálcio. Então, a gente precisa pensar no consumo de cálcio, e leites e derivados são uma boa fonte de cálcio. Quando a gente olha para a vitamina D, a capacidade da pele para sintetizar vitamina D, ela diminui com a idade. A pouca exposição ao sol é uma preocupação com câncer, então a turma da geriatria e da gerontologia põe no sol, o dermatologista tira do sol e a gente segue a vida. A gente precisa, de alguma forma, estimular as fontes, e eu entendo que salmão é caro, mas a sardinha é barata, e a gente ainda tem os 500 miligramas diários de ácido graxo, que é importante, né? A gente tem ali os 250 de EPA, de DHA, que é importante também para o envelhecimento, com uma dose diária de, no mínimo, 800 unidades. Então, a gente precisa entender que vitamina D é importante, está aí a recomendação. E na prática, o suplemento é importante? É sim. Precisa entender para quem se beneficia? Sim. Ele vai ser importante para os casos indicados. E é muito importante, a gente chama de suplemento, mas na maioria das vezes a gente vai estar usando o suplemento como complemento. Eu vou estar usando para atingir uma quantidade de nutrientes que aquele idoso não come e deveria comer. Então, o complemento é para complementar uma alimentação insuficiente e o suplemento, de alguma forma, para fornecer o que ele necessita além
das necessidades normais. E o que as sociedades apontam para a gente? Suplemento é para quem? A Sociedade Europeia de Nutrição Enteral Parenteral indica suplemento nutricional quando o aconselhamento dietético e a fortificação dos alimentos não forem suficientes para os idosos hospitalizados ou ainda na alta hospitalar. E eu arrisco dizer para o idoso que, de alguma forma, não consome o suficiente. A diretriz da Sociedade Brasileira de Enteral Parenteral indica para os idosos desnutridos ou em risco nutricional na presença de ingestão oral insuficiente. E como é que a gente, de alguma forma, consegue entender o risco nutricional? A gente tem várias ferramentas e essa é uma ferramenta bastante prática, bastante interessante. A Vavá já mostrou um pouco na apresentação dela, não vou me deter, a gente tem uma questão com o tempo, mas a gente tem uma ferramenta de triagem nutricional, tem uma versão completa aqui acima e tem a versão resumida, mas todas as duas elas apontam para uma possibilidade de risco de desnutrição e para o desnutrido, seja na avaliação completa, seja na avaliação resumida. E se o idoso, a gente não consegue, de alguma forma, saber o peso ou a altura para calcular o IMC, eu posso utilizar a circunferência de panturrilha como substituto do IMC para entender ele com risco nutricional. E aí, são perguntas muito simples, perguntas sobre perda de peso, alteração da ingestão alimentar, perda de peso, mobilidade, estresse psicológico, problema neuropsicológico, o IMC ou então a circunferência de panturrilha, e daí a gente faz o score. Eu fiz aqui um exemplo de triagem, né? E esse exemplo voltei com meu pai, sob risco de desnutrição, com 10 pontos pelo score de triagem. Segundo ponto, né, além de identificar que a gente deve pensar como estratégia, é calcular a oferta nutricional baseada no hábito alimentar e sempre na ingestão atual. Por que sempre na ingestão atual? Porque a prescrição ela deve ser individualizada e deve se basear no que o idoso já consome. Mudar hábito é difícil. Se eu não considerar o que esse indivíduo está consumindo, a chance da adesão ela é muito menor. Terceiro, utilizar da estratégia do enriquecimento nutricional e o conceito da intensidade calórica. O que é isso? Aqui eu dou mais um outro exemplo. Quando eu tenho aqui no meu primeiro quadrinho, eu tenho aqui um exemplo simples de um leite com aveia e um açúcar, que me dá 190 calorias, com uma densidade calórica, que na verdade é a quantidade de caloria pelo volume daquela preparação, que me dá 0,8 calorias por ml. Se eu troco esse leite, coloco um pouco mais de gordura e calorias, se troco essa aveia e coloco farelo, estou colocando um pouco mais de fibra, e se eu acrescento uma banana, eu aumento a densidade calórica e eu dou um pouco mais de caloria. Eu estou mantendo o mesmo volume, estou botando uma preparação mais saborosa. E a última preparação de baixa, eu coloquei um sabor, coloquei uma preparação, fiz um outro ajuste, aumentei a preparação. E comparando o primeiro com o último, eu dobrei a caloria, eu mantive o mesmo volume, eu aumentei 22 gramas de proteína, 2 vezes mais fibra e mais sabor. É responsabilidade do nutricionista fazer essa modulação. É a responsabilidade do profissional da área do envelhecimento também saber. A gente lida com alimento, a gente tem cozinha em casa, a gente vai ao mercado. É uma ferramenta de trabalho que todos nós temos acesso. Por isso que essa aula não é para nutricionista, por isso que esse momento aqui é para todos nós. A gente é responsável por isso também. Então, monitorar esse plano de cuidado do idoso é muito importante. Então, esse aqui é um esquema utilizado no processo de cuidado que mostra para a gente que saber do estado nutricional, controlar a ingestão nutricional, sempre monitorando o risco de desnutrição e sempre preocupado com a retriagem é muito importante para a gente não perder o olho desse idoso no momento que ele altera a sua ingestão, no momento que ele perde peso. Isso é muito importante, porque hoje ele não perdeu. Não quer dizer que amanhã ele faça uma pneumonia comunitária, ele perca 3 quilos por conta dessa pneumonia e por aí vai, a gente perde o timing de abordar, de intervir nesse idoso.
E quarto, como orientar a suplementação nutricional? Preferir suplementos de maior densidade calórica, seja ele líquido ou seja pó, trabalhando com o conceito de densidade calórica. Suplementos não são substitutos de refeição, isso é muito importante. Variar sabores e utilizar com receitas. Em termos de dose, posologia e tempo de uso, a quantidade, ela depende das necessidades individuais de cada pessoa. Então, isso varia de 1 a 3 embalagens líquidas por dia, de 3 a 6 colheres de sopa, 2 a 3 vezes ao dia. E aí vai depender do cálculo, mas de modo geral, se a gente está falando de um profissional não nutricionista, 3 colheres de sopa, 2 vezes ao dia já atenderia de alguma forma uma primeira abordagem. Suplementos hiperproteicos podem ser fracionados ao longo do dia e devem, para a gente conseguir não interferir tanto na saciedade. De modo geral, a melhor opção é entre as refeições ao deitar. MedPass é uma estratégia para garantir adesão, e o que é isso? É, na verdade, você fracionar esse suplemento com as tomadas das medicações. É óbvio que não dá para aplicar isso para cada medicação, não dá para fazer isso com inibidor de bomba de próton, não dá para fazer isso com fenitoína, com hormônio tiroidiano, com levodopa, mas são estratégias para aquele idoso que tem uma dificuldade de aceitação, de plenitude pós-prandial, é uma possibilidade interessante dele consumir o suplemento junto com a medicação. E o tempo de uso, mínimo 6 semanas, nunca menos de um mês, e os estudos com seus efeitos, eles vão até 12 semanas. E aí eu volto com meu pai, pós-intervenção, mais ou menos 3 a 4 semanas, e aí eu quero chamar a atenção pelo seguinte: nutricionista é aquele profissional metódico, né? 1947,6 calorias. Tem que comer 4 a 6 refeições. Não, o ótimo é inimigo do bom. Na prática, a teoria é outra. Isso aqui foi o que deu. E que deu certo. Ele conseguiu fazer 3 das 3 mesmas refeições que ele fazia. O que eu fiz? Eu aumentei o leite integral da manhã, eu coloquei o queijo, ele conseguiu aceitar o iogurte, eu aumentei o feijão, eu aumentei o arroz, coloquei um pouquinho mais de carne, e ele conseguiu aceitar uma vitamina à noite, que ele coloca no congelador, toma de colher com a suplementação. Flávio, os estudos mostram que a gente deve fracionar a proteína para vencer a resistência anabólica de 25 a 30 gramas por refeição. Nossa, mas ele está conseguindo comer 50 gramas no almoço? Consegue. Mas esse é o meu pai. Por isso a necessidade da gente calcular e individualizar. E com isso eu consegui dar mais 75 calorias por dia, com 30 calorias por quilo de peso, que é o que geralmente gira a recomendação, 30 a 35, com mais 46 gramas de proteína, totalizando ali 1,6 gramas por quilo de peso, que é o que ele vem fazendo com seu exercício resistido 3 vezes com a mesma cara de gaiato. E o que fica de mensagem para a gente? Eu acho que o que fica é que a nutrição, ela é uma construção, né? Ela é um processo que ela começa com uma experiência, que ela entra num processo de conforto, num processo de nutrição, que vai do matar a fome, do atingir as nossas necessidades metabólicas, ela vai do conforto, e ela é um processo de construção para o resto da vida. Então, muito obrigada pela atenção de todos e se sintam muito bem nutridos.